Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. A gente teve hoje o anúncio do regulamento de 2026, né? Pelo menos a ideia inicial, muita coisa pode ser abortada, outras coisas podem ser modificadas, mas é um regulamento cheio de surpresas e assim, algumas surpresas grandes, né? Tipo, a gente imaginava um aprofundamento dentro dessa ideia de efeito solo, mas não, pelo jeito o efeito solo vai ser menor. Eles estão tentando achar um equilíbrio entre o efeito solo e as regulações anteriores, inclusive com o desenho do carro que vocês veem na thumbnail, lembrando até um pouco os carros de 2005 a 2008. Óbvio que num contexto muito diferente, que eu já vou me aprofundar mais, mas é um retorno para as asas da frente no sentido in-wash, que é uma coisa que eu acho bem bacana, embora eu não sei até que ponto isso vai poder ser modificado pelas equipes. Assim, lembrando aqui que hoje um dos grandes problemas que a Fórmula 1 tem é a dimensão dos carros, né? Em 2017 os carros aumentaram 20 centímetros em termos de largura, que para mim é um dos principais problemas da Fórmula 1 hoje, eles terem 2 metros ao invés dos tradicionais 1,80 m que a Fórmula 1 teve por muitos anos, e ampliaram muito em comprimento. Algumas das teorias falam que era para dar mais espaço para o motor híbrido, que é muito mais complexo que o motor a combustão, e assim, com essa situação, né, eles fizeram aí o carro que ficou muito grande, ele era muito difícil de se seguir, apesar de gerar um vácuo gigantesco, né? Acabou que a distância que ele fez entre os carros tornou muito difícil disputas em pista, e o aumento da largura dos pneus fez com que os pneus se desgastassem cada vez menos. Em 2016 era comum ter corridas de 3 até 4 paradas, que eu achava maravilhoso, né? Mas a verdade é que a Fórmula 1 sempre tem essa tradição de que o 2016 estava tendo mais proximidade entre os carros, recomeça tudo do zero. Mas assim, não se encantem muito com a diminuição do tamanho do carro que é proposta, porque é isso, tá, gente? Olha só isso aqui, é aqui que é a câmera, né, ó. Você quase não vê direito a diminuição, né? Tipo, é 20 centímetros entre os eixos, né? Então, é uma diminuição de 20 centímetros no comprimento do carro, é alguma coisa, e 10 centímetros na largura. Ok, alguma melhora, não vou dar alguns pontinhos, né? Eu acredito que isso vai ajudar sim na questão de disputas, mas não é apenas o suficiente, né? E o que eu falei lá do conceito, né, do in-wash, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na câmera, né? Porque é um pouco, eu preciso explicar melhor, né? Que aqui, nossa, toda hora a câmera volta. Para quem não sabe, né? Olha só como é que vai ser o bico dos carros, né? Você vê que as asas estão para dentro, a parte de dentro assim do carro, da suspensão, e não para até o limite dos pneus. Hoje as asas vão até o limite dos pneus. Esse é o conceito auto-wash que foi implantado em 2009. Você pode comparar os carros de 2009 a 2008 e ver a diferença. E eles voltam para o in-wash. Mas a questão é até que ponto as equipes vão ter liberdade para fazer esse conceito funcionar. Vamos lembrar que de 2005 a 2008, quando esse conceito esteve no máximo ali de seu uso, as equipes tinham diferentes ideias de como utilizá-lo. Se você olhar o bico frontal da McLaren e da Ferrari, que foram os carros mais fortes de 2008, isso não tem semelhança nenhuma. E eu acho que isso era algo positivo. Equipes tinham caminhos diferentes, isso até balanceava a ordem de forças quando se tratava de algumas corridas distintas, né, tipos de pistas diferentes. Então, assim, você ter variedade aerodinâmica, mais liberdade aerodinâmica é positivo. Até uma boa comparação aqui é pegar esses dois carros aqui até para colocar, 2008. Esse carro aqui é o da BMW, né? Eu não sei, acho que a luz do celular não vai ajudar muito, mas se você comparar com o carro da Ferrari, olha a diferença dos bicos, né? Era uma coisa bem distinta. E assim, lembrando que esses carros de 2008 tinham 1,80 m de largura, ou seja, eles deram 10 centímetros menores em largura do que os carros novos da Fórmula 1 para 2026, 20 centímetros menos largos que os atuais. E acho que eles eram mais de 1 m mais curtos. Então assim, é diferente, né? O carro era muito diferente porque o V8 ele ocupava menos espaço dentro do carro. Então, a mudança assim do tamanho menor, ela é positiva. Eu gosto também dessa aerodinâmica em que você volta para um aerofólio mais largo, que tende a gerar um pouco mais de arrasto. Então você assim, o arrasto pode ser ruim para um carro, mas para as corridas tende a ser boa. O ar preso acaba fazendo com que o efeito do vácuo seja maior, então você pode ter o retorno do efeito do vácuo a partir do momento que o assoalho passa a ser mais simples e ele passa a ter menos influência no desempenho. Então eu gosto da ideia de você abandonar boa parte do efeito solo, embora ele ainda continue, e eu acho que isso ainda mereça algum destaque. O efeito do vácuo pode voltar?
Pode, mas não quer dizer que vai voltar com força total, igual era em 2021 para trás. Lá o efeito do vácuo era muito grande. Então, assim, e aí a gente chega nos pontos críticos do regulamento novo, que eu acho que aí são problemáticos. O primeiro deles é que pode não haver o DRS, e assim, o DRS ele existe na Fórmula 1 desde 2011. As melhores corridas que eu me lembro assim da Fórmula 1, é óbvio que tem corrida muito boa antes do DRS, né? Mas eu me lembro de Brasil 2012, Valência 2012, a gente teve muita corrida boa em 2011 e o DRS influenciou positivamente nisso. A questão é, de 2011 até 2016, os carros, como eles eram mais fáceis de se perseguir e o DRS ele era menor, se você for ver até o vídeo que viralizou recentemente, que é o do Button ganhando o GP do Canadá em 2011, né? Sempre repercute, né, o fato daquela corrida histórica do Button. Você vê o quanto que o DRS abre? Pequenininha, era até meio difícil de se perceber, mas era o suficiente para que você tivesse uma possibilidade maior de ultrapassagem sem tirar a possibilidade do piloto da frente se defender. Isso era bacana, entende? Óbvio que às vezes, cara, é difícil se defender, mas possibilitava ultrapassagens, que era algo que estava complicado de acontecer em 2010. Então, assim, essas mudanças foram primordiais, o DRS sim ajudou, só que quando você fez aquelas coisas todas com o regulamento em 2017, né, deixou os carros muito difíceis de se ultrapassar, uma das soluções encontradas é, vamos fazer o DRS gigante, né, e ele vai dar uma influência gigantesca. Ao invés de dar 10 km por hora, como ele dava na época de 2011, 12, 13, né, ele está dando 30 atualmente. Você ganha 30 km por hora na reta com o DRS. Então, a questão é, nesse aspecto, legal. Falaram que vai reduzir também a pressão aerodinâmica em 30%. E eu não sou um cara que comemora isso pelo fato de que essa ideia de que o máximo de asas ela é prejudicial às corridas, ela é um mito. Olha, por exemplo, a comparação das corridas nos ovais da Indy em Pocono de 2017 para 2018. Né? Esse é um oval que existe lá nos Estados Unidos, né? Ele não é fácil de ter grandes corridas para os carros da Indy, né? Mas quando a Indy estava com os carros carregados de asa, essas corridas foram ótimas. Quando tiraram todas as asas do carro, foram ruins. Aí as pessoas falam, mas circuito oval, Lucas, mas por que eu quero dizer isso, né? Quando o carro estava repleto de asa, além de gerar o vácuo, eles conseguiam seguir os carros na hora de fazer as curvas. Porque quando você está atrás de um carro da frente, você não está sem eficiência aerodinâmica, você perde parte dela. Mas quando há asas o suficiente, né, você consegue, mesmo no ar sujo, gerar a aderência necessária para perseguir o carro à frente. Quando você tira essas asas, aí você sente o ar sujo e acaba escorregando. Foi o que aconteceu nas corridas seguintes naquele circuito, porque os carros ficaram tão sem asas, né, que você não conseguia fazer uma curva próximo do outro, já que você não tinha esse efeito no carro mais. Indianápolis sofreu com isso, as 500 milhas de 2017, com carros carregados de asa, eles estavam fazendo corridas maravilhosas, corridas de matilha, ninguém abria para o outro, e aí o que aconteceu? Em 2018 tiraram todas as asas e a corrida foi horrorosa. Porque não é simples assim de, tirou as asas, os carros vão ficar melhores. Não à toa, 2008 o carro era carregado aerodinamicamente, 2009 limpo. 2008 teve uma média de ultrapassagens por corrida superior a 2009. Porque não é desse jeito, essa ciência não bate sempre. Você, vai ficar mais fácil de perseguir. Mas se você limpar todas as asas do carro, como é que você vai fazer ultrapassagem se o efeito do vácuo também fica menor, não entende? Tem que ter essa correlação. E a maior verdade é, para gerar boa corrida, tem que ter mais desgaste de pneus, você tem que colocar mais variáveis de uma forma que, assim, não seja tão artificial como, por exemplo, a aerodinâmica ativa. Eles estão querendo fazer que todas as asas do carro abaixem nas retas e aí subam nas freadas. Um negócio bizarro, entende? Para que um negócio desse? Para que fazer um negócio tão complexo, sendo que a solução é simples? Coloca pneu para desgastar, faz 3, 4 paradas, é isso que as pessoas querem ver. Obriga as equipes a saírem da fórmula normal e a pensarem a corrida de formas diferentes. Hoje todo mundo faz a corrida igual, faz uma parada, força até o final e pronto, não tem diversão nenhuma. Então, assim, com mais variáveis, com os pneus se desgastando mais, você vai ter mais ultrapassagens. Não, as únicas ultrapassagens que aconteceram em Mônaco foi com diferença no desgaste de pneus, porque com mais aderência você faz as ultrapassagens. É simples, mas eles ainda vão manter a
porcaria do aro 18, eles aumentarem 5 polegadas o aro de 2021 para os anos de efeito solo e vão manter essa porcaria. Os pneus ficaram muito piores de 2021 para 22, 23 e 24. 22 ainda foi legal, porque ainda teve desgaste de pneus grande, mas aí a partir de 2023 eles endureceram os pneus para ter essa palhaçada de corridas em que o piloto acelera o tempo todo, sendo que não é assim que vai fazer as corridas melhores, entende? A gente vê, os pilotos estão acelerando o tempo todo e as corridas estão essas desgraças. Então, eu acredito que se eles não melhorarem essa questão de pneus que desgastam mais rápido, que foi uma ideia que o Bernie Ecclestone teve em 2011, um dos bons motivos para as corridas melhorarem também de 2011 não foi só o DRS, mas sim os pneus Pirelli que se desgastavam mais, né? Aí vai ficar difícil, né? Porque você vai tentar encontrar um mundo perfeito que não existe. O efeito solo era um mundo perfeito que não existia e a gente viu isso, assim, praticamente, né? As corridas não melhoraram do que era de 2021 para trás. Inclusive, tem gente sentindo saudade do regulamento de 17 para 21, que não é bom. Esses regulamentos não são bons aerodinamicamente falando para disputas de corridas. Mas ainda lá havia a variável dos pneus em algumas corridas e isso tornava o negócio melhor. Hoje não tem mais isso. Então, vamos ver o que acontece agora, como é que vai ser os ajustes. Eu não gosto da ideia de não ter o DRS, eu acho isso ruim. Eu acho que a Fórmula 1 tem que seguir o próprio caminho. Se for para colocar uma ideia meio push to pass, coloca o push to pass logo, entende? Não precisa fazer um negócio desse, né? Então, a ver o que vai acontecer aí. Eu acho que a tendência é a gente ter aí uma melhora assim na qualidade das corridas, uma melhora do produto Fórmula 1, mas não sabemos se é o ponto necessário para as corridas voltarem a ser muito interessantes. Mas eu acho que é um caminho certo em parte do regulamento está sendo seguido. A diminuição do carro também é importante. Óbvio que aí também a preocupação com o motor novo. A Fórmula 1 vai ter uma importância ainda maior para o motor elétrico, e a tendência é que a cavalaria seja dividida igualmente entre motor combustão e elétrico. Hoje é 80% para o motor a combustão, 20% para o elétrico. Meio a meio, não sei como vai ser gerenciado e se a gente vai ter tecnologia o suficiente para fazer isso prático em corridas de 300 km a todo vapor. Uma única volta dá, né? Mas a todo vapor, a corrida inteira. Curioso para ver como que isso vai funcionar. Eu acho que a Fórmula 1 devia ir bem para os bicombustíveis, né? Eu acho biocombustíveis, né? Eu acho que motor híbrido, ok, né? Mas quando você coloca elétrico demais, acho que isso pode virar um problema. Então, a ver o que vai acontecer, gente. Por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.